Bonito, né? Uma cor amarela bonito. O infectologista Adelino Melo Freire Júnior, por gentileza. E se vocês tiverem alguma pergunta para o infectologista, nosso convidado, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Tudo Obrigado. bom? Tá, fiquem à vontade também. Futebol com torcida era a grande reivindicação do meio esportivo. Pode, nesses tempos de pandemia? A gente tem que fazer o possível para fazer de forma segura. Eu acho que pode, desde que os protocolos sejam cumpridos, né? Então, temos que tomar cuidado com alguns detalhes para fazer acontecer e não prejudicar o nosso segmento aí da doença, né? Aumentar a ocupação hospitalar. Então, acho que as coisas estão num caminho adequado. A Isabel já informou aqui que serão um pouco mais de 18 mil torcedores logo mais, que, se a gente puder fazer esse apelo agora com a fala do infectologista, não repitam essas cenas. Olha aí. Você está assistindo a aglomeração, por exemplo, do jogo da Libertadores com o River, né, Rafael, que teve torcida. Muita gente completamente aglomerada e grande parte, se não quase todos, sem máscara, doutor Adelino. E aí? Pois é, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Eu acho que essa situação aumenta muito o risco de transmissão, né? E tanto que assustou quando a gente viu essas cenas, e tanto que o prefeito voltou atrás, proibiu de novo. A ideia é que a gente não repita essas cenas e faça o jogo de uma forma mais civilizada. Rafael? Leopoldo, uma dica, na verdade, aqui para a administração até do Mineirão, é que na venda de cerveja se coloque um copo extra da cerveja, porque qual que é o ritual do torcedor? Não estou falando que é certo, mas o que é o ritual do torcedor? Um copo de cerveja normalmente divide com um parceiro ou uma amiga e tal. Então, com um copo extra vazio, você dá um pouquinho ali para a pessoa e não tem necessidade de beber no mesmo copo, que é um ritual do torcedor e extremamente perigoso, né? Doutor, eu tenho uma pergunta, muito boa tarde. Desde que voltaram alguns eventos, entre eles o futebol, né, que agora volta também em Minas Gerais, já há experiências também com o Cruzeiro, que voltou com a torcida, nos casos aqui dos times da capital. O senhor tem notícia, assim, de aumento considerável, isso também levando em consideração shows e eventos menores, de aumento de casos, ou da maneira que está sendo feito aos poucos e dessa forma gradualmente, está relativamente tranquilo, claro, dentro do quadro de uma pandemia que ainda existe, que não dá para relaxar, mas há aumentos consideráveis ou dessa forma, como o senhor já frisou aí, seguindo os protocolos, é possível e é viável ir voltando à normalidade aos poucos? Bom, a gente tem visto números bem controlados, né? Os indicadores têm mostrado baixa ocupação hospitalar e aquela taxa RT, né, que é aquela taxa de transmissão, ela tem ficado em torno de 1, o que é aceitável. A gente gostaria que fosse menor do que 1, porque mostra que a pandemia, né, o número de doentes estaria diminuindo, mas a ocupação de leitos hospitalares e a ocupação de CTI tem ficado em níveis muito controlados. Então, dessa forma, é possível a gente ir testando esses movimentos de abertura, de flexibilização e acompanhar quais serão os resultados. Depois daquele jogo que a gente viu as imagens, a taxa de transmissão aumentou um pouco, mas não dá para atribuir exatamente que foi ao jogo, mas ela digamos que ela não explodiu e ela ficou em níveis relativamente controlados e a taxa de ocupação hospitalar também. Claro que numa situação como essa, com milhares de pessoas, a gente também não pode se dar o luxo de abrir uma possibilidade de uma contaminação em massa, né? Com essa questão da variante Delta, que é mais transmissível, a gente, numa situação como essa, poderia ter milhares de pessoas infectadas ao mesmo tempo. Isso seria muito ruim. Isso não aconteceu e a gente espera que não aconteça, mas para isso todo mundo tem que fazer a sua parte aí no processo. E a dica de ter 2 copos, é claro que é válida, não deve dividir copo com ninguém. De todos os lugares que estão abertos, casas de shows, bares, como você falou, não dá para associar o futebol. De todos eles, teoricamente, o futebol é o mais seguro, né? Porque aqui todas as 18 mil pessoas estão testadas, eu fiz o teste, deu negativo, então a gente sabe que essas pessoas aqui, nesse período de tempo, estão com negativo. De todos os locais que foram permitidos agora, é a região, é o evento mais seguro? Bom, a fato
ter testagem, né, exigência de testagem para a entrada dos torcedores não deixa de ser um ótimo movimento, né? Isso traz segurança para o processo, é mais uma das ferramentas de contenção de risco, mas a testagem sozinha ela não exclui completamente o risco de transmissão. Existe a possibilidade, né, da pessoa já estar doente e o teste dar negativo, ou ela estar na fase inicial ainda sem sintomas e o teste também não conseguir detectar. Então, esses pontos têm que ser colocados, né, a gente tem que estar lembrando disso. Ainda assim, é uma ferramenta muito importante na redução do risco. O ponto que eu acho que para a gente falar em segurança é que um evento como esse, dessa dimensão, ele traz muita gente para o mesmo lugar. Ainda que seja um ambiente aberto, com ventilação natural, né, abundante, isso tudo também reduz risco. Mas é muita gente junto, então a gente tem que ter cautela e manter as medidas de precaução, as outras também. Perfeito. Daqui a pouquinho mais informações ao vivo direto do Mineirão. A gente tem, inclusive, além do futebol, torcida, tem esses outros eventos. Tem um evento, por exemplo, doutor Adelino, vai acontecer no próximo domingo em Contagem, que é a 5ª corrida caminhada Outubro Rosa. Está até aqui no telão aqui. E tem alguma dica especial para esse tipo de evento esportivo? Corrida. As mulheres vão lá no meio, né, do percurso. Acho que da mesma forma que o torcedor que vai lá no evento, né, que vai no jogo hoje, o uso da máscara é importante. Correr com máscara. Correr com a máscara. É possível. Tem gente que vai falar, mas como é que pode correr com máscara? Não vou respirar direito? Use uma máscara que seja confortável, que tenha uma boa ventilação. A máscara diminui a perda de gotículas, a passagem de gotículas ali e protege as pessoas que usam a máscara e todos que estão ao redor dela. Maravilha. Está aí a dica, então, do infectologista. Muito obrigado, doutor Adelino Freire Júnior, pela sua participação aqui. Obrigado. Tá? E foram realmente dicas importantes. Algo mais, bancada? É isso aí, né? Vamos seguir em frente? É o seguinte... É isso aí, Leopoldo Siqueira. No mais, Leopoldo Siqueira, não deixa ninguém colocar a mão no tropeiro e beija menos na boca.